Então, gente, boa noite. 19h30, dia 30 de junho, a gente começa hoje o curso Decifrando o Fascismo. Né? É muito importante que a gente tenha ciência dos tempos que a gente está vivendo, da situação que a gente está vivendo. Não é uma coisa simples, não é uma coisa simples reconhecer esses meandros, essas questões mais escondidas a respeito dos tempos que nós vivemos. Acho que todo mundo já percebeu que nós não estamos necessariamente num processo virtuoso em termos internacionais e nacionais também, quer dizer, nós estamos num ataque no século XXI a todos os valores que nós havíamos construído no século XX, especialmente no final do século XX, que pareciam inclusive imutáveis. Esse ataque se iniciou com o questionamento dos direitos humanos, em seguida com o questionamento do próprio direito ambiental, o direito que nós teríamos à sobrevivência de um planeta. Né? Nós começamos a questionar direitos trabalhistas que tinham sido ganhos durante o século XX, há muito custo, muita luta. Nós discutimos direito à educação, e no século XX parecia que estava assentada uma ideia de que a educação pública deveria ser cada vez mais objeto de generalização, de popularização, e todas essas coisas, de alguma maneira, voltaram, né? E voltou mais ainda a questão, uma questão que nunca foi bem resolvida na nossa sociedade, que é a questão do racismo, voltou com mais força a questão da homofobia, e todas essas coisas juntas, elas parecem, num primeiro momento, né, estarem todas separadas, estarem todas não articuladas, mas quando a gente começa a estudar um pouco mais a fundo o fascismo e as questões que a gente vai conversar aqui durante esse curso todo, elas começam a fazer um sentido assustador. E quando eu digo assustador, eu não estou usando aqui um termo simplesmente teatral, eu estou te dizendo uma coisa que acredito que no final dos 2 módulos, a gente vai ter aí um módulo de 11 aulas e depois de mais 11 aulas no segundo. No final desses 11 módulos, desses 22 módulos, eu acho que vai bater um certo desespero na gente. E esse desespero é bom, né? Porque nós, a partir do fato de que estamos conhecendo a questão do fascismo com mais profundidade, a gente consegue pensar em como agir, como combater, tá? Então, algumas coisinhas interessantes. Primeiro, agradecer a quem está nos assistindo, agradecer a quem já se inscreveu no curso, agradecer a quem está vindo assistir a primeira aula, para ver se vale, se não vale, né? Muito obrigado pela audiência. Agradecer ao pessoal do Ópera, que está fazendo essa transmissão, né? Que está organizando isso de uma forma que eu sozinho não teria como fazer. E passar algumas informações para vocês. Olha só, em função dessa mecânica de transmissão que nós estamos fazendo, para você participar, para me mandar perguntas, para me mandar elogios, ofensas, as ofensas eles não vão deixar entrar, tá? Mas assim, todo o resto eles vão fazer passar. Você tem que estar logado lá nas páginas do Ópera, e pelas páginas do Ópera fazer as perguntas que você está fazendo. Pode até assistir o vídeo que eu acho que está sendo transmitido na minha página também, ou pelo menos era para ser, mas não pode, ali não vai poder fazer pergunta, entendeu? Porque esse processo de participação vai ser necessário via Opera Mundi, via as páginas do Opera Mundi. Tá? E é muito importante que você participe, que você deixe aí a sua pergunta, a sua manifestação, a sua dúvida, tá? Para a gente poder fazer essa interação na medida do possível. Eu sou um professor old school, como eu gosto de dizer. Eu sou aquele professor antigo de giz e quadro, foi aí que eu me formei. Então, todos os avanços que a gente vai fazendo com as tecnologias de EAD são sempre, no meu entendimento, sempre uma segunda opção. Né? Eu, como professor, eu gosto muito de ver os alunos, de sentir como é que a coisa está fluindo, de ver as dúvidas, de compreender, e eu perco toda essa parte de background quando a gente está nessas ferramentas online. Eu sei que elas têm todo um background organizado para isso, mas eu tenho que reaprender esse background. Então é muito importante que você se manifeste, que você fale, que você diga como é que a coisa está andando, ok? Certinho? Então vamos começar a falar. O curso, ele tem, esse primeiro módulo são 11 aulas, tá?
A última aula vai ser uma aula sobre Brasil, para a gente não ficar discutindo especificamente, né, dando vazão a uma série de frustrações políticas que todos nós estamos acumulando nesses períodos. Então, para a gente ter para a gente não ficar batendo nesse chovendo no molhado, eu só vou falar de Brasil na última aula de cada módulo. Aí tem uma aula específica para a gente avaliar o governo Bolsonaro, e aí vocês já têm de posse uma série de ferramentas interpretativas que vão permitir vocês, inclusive, julgarem e dizerem, Fernando, isso sim, isso não. Isso eu concordo com você, aquilo eu não concordo, e por aí vai, nós vamos nesse processo de diálogo, tá? As aulas vão ficar disponíveis para quem participar do curso por até 60 ou 90 dias. Eu tenho que ver lá direitinho e informar para vocês, tá? Essas apresentações, eu vou ver como é que eu posso deixar disponível para vocês também. Eu não sei se ela vai ficar disponível assim. O que pode acontecer é eu transformar elas em PDF e deixar disponibilizadas lá para quem está matriculado no curso. Então, se você não se matriculou ainda, tem tempo, tá? Dá para fazer isso, e mesmo que você venha se matricular daqui a uma aula, 2 aulas, 3 aulas, dá para voltar e a gente... e você assistir todas as aulas que já foram, que porventura você tenha perdido, tá? Claro que é sempre melhor para mim que você assista aqui, porque a gente tem uma forma, ainda que via mecânica, de conversar. Eu não escondo que eu preferia estar dando esses cursos ao vivo, né? Mas esse aqui é o melhor dos mundos nesse momento de pandemia, ok? Certo? Então, vamos começar direto. Passa para mim ali para a nossa apresentação. Bom, vamos lá. A gente começa um curso sobre fascismo falando exatamente sobre o conceito do que é fascismo, né? Mas antes de você ter um conceito que eu julgue importante, ou interessante, ou melhor, ou pior, eu vou te apresentar os conceitos que foram construídos ao longo do estudo do fascismo e os seus autores. Nada melhor do que a gente começar dando voz àquelas pessoas que ou viveram essas questões de fato no momento, ou se debruçaram grande parte da sua vida a estudar essas questões de uma forma profissional. E aí vem a nossa primeira questãozinha, né? Então, o título da aula é Conceito e Historiografia. Para quem não é da área, talvez esse termo seja estranho. Afinal de contas, o que é historiografia, Fernando? É diferente de história? Né? A história, vamos dizer assim, é uma narrativa a respeito do mundo, dos tempos, das pessoas. A historiografia é uma narrativa a respeito dos interpretadores do mundo, dos tempos e das pessoas, percebe? Que é uma narrativa de segunda, vamos dizer assim, de segunda posição. Eu não estou falando sobre o mundo, eu não estou falando sobre as pessoas, mas eu estou falando sobre como determinados autores, determinados leitores, determinados seres pensantes organizaram as suas interpretações a respeito do mundo. É muito interessante perceber isso, porque a gente não plasma o mundo como uma verdade plena, quer dizer, se a gente começa a falar em historiografia, a gente não está falando em verdade plena, não vai aparecer em nenhum momento aqui a ideia de que o conceito de fascismo é esse ou é aquele. Então, vocês vão conhecer uma série de autores que vão, a partir de agora, desfilar as ideias que eles colocaram lá, e a minha única função aqui é ter separado esses autores, ter colocado essas ideias de uma forma didática para vocês, tá? No final da aula, você vai ter condições de verificar por si mesmo quais são os conceitos que você mais concorda ou menos concorda a respeito disso, quais os que você acha mais abrangente, menos abrangente, e claro, todos eles com uma crítica, uma posição minha a respeito disso. Mas não tome isso necessariamente como um interdito das tuas posições. Porque essa é a ideia de a gente estudar a história, né? As pessoas costumam dizer assim, mas o passado não muda. Muda a todo momento. Cada vez que eu olho para o passado, ele mudou. E se outra pessoa olhar, vai mudar também, porque o nosso processo de interpretação é uma das coisas preponderantes na história, tá? Eu não tenho nenhum objetivo aqui de tentar fazer parecer o que eu vou mostrar para vocês como uma coisa neutra. Não é esse o sentido, mas o mais impessoal possível, ou seja, a gente vai falar sobre os autores que estão comentando a respeito do fascismo, certo? As fotos que vocês estão vendo aí são fotos clássicas do Terceiro Reich, tá? No caso, a foto maior é a do Terceiro Reich, a foto pequena que está ali do lado, vocês não vão acreditar, mas é do Madison Square Garden, de um evento fascista que houve nos Estados Unidos. Sim, os Estados Unidos tinham um evento, tinha uma comunidade fascista bastante grande, né? Não é da gente
da gente estranhar, conhecendo a história norte-americana, mas é sempre interessante quebrar essa ideia de que o fascismo é essencialmente uma questão única e exclusivamente europeia. Né? Os próprios pesquisadores europeus muitas vezes batem nisso, né? E eu costumo brincar com eles que quando a gente fala em fascismo em outros lugares do mundo, os historiadores europeus dizem não, fascismo é só na Europa. Né? É como se ele dissesse assim, não, olha, a nós é uma bobagem, é uma merda que foi criada aqui, é uma monstruosidade que foi criada aqui, mas essa monstruosidade é nossa, vocês não se metam porque vocês criam as monstruosidades de vocês, essa aqui que nós estamos falando é daqui. Então, tem um pouco de eurocentrismo nessa questão sobre a interpretação do fascismo. Por isso que muitas vezes você vai ouvir um especialista em fascismo dizer que o que acontece no Brasil não é fascismo. E isso eu reputo a duas coisas. Uma, ele não conhece o Brasil, e a segunda é essa questão do eurocentrismo, dele dizer exatamente que não. Mesmo esses monstros são nossos monstros, vocês não têm que se meter. Certinho? Então, olha só, a aula vai ser organizada nesses 4 pontos. A gente vai falar nos interpretadores do fascismo entre 20 e 45, a galera que viveu esse período lá, naquele momento que estava acontecendo. E por que eu quis resgatar esses caras? Porque, de alguma forma, nós estamos passando por isso no Brasil. Nós, hoje no Brasil, somos privilegiados do ponto de vista da história, porque estamos vendo esses mecanismos se desvelarem na nossa frente de uma forma em que talvez os historiadores não tenham condições de fazer. Porque são poucos os historiadores que realmente viram o surgimento desse fascismo in loco. A maioria das vezes nós trabalhamos com fontes. Até pode haver entrevistas e tal, mas é sempre uma questão, né, que você não era testemunha ocular. Aqui no Brasil nós estamos vendo, sentindo, sofrendo, rezando, né? Então é muito importante vocês verem como esses interpretadores, no calor do momento, porque o movimento fascista ele vai a partir da década de 20 até 45, existem algumas coisas antes que nós vamos ver ao longo do curso, e muita coisa depois, mas a gente aceita esse período de 20 a 45 como um período especial, tá? Esse período onde se desvela toda essa questão. Depois nós vamos para as explicações não marxistas. Por que isso, Fernando? Porque de 20 a 45, quem se engajou especificamente em combater o fascismo, em pensar o fascismo, em pensar como formas de se organizar, foi quem sofreu o primeiro bote lá no início, que eram exatamente os partidos socialistas e comunistas ao redor do mundo. Tá? Então, as primeiras interpretações são deles. Tem interpretações da década de 30 que não são marxistas? Tem. E eu vou colocar lá na segunda parte da aula, que são as explicações não marxistas, tá? A terceira parte da aula são os autores que eu chamo de contemporâneos, ou seja, há autores que vão a partir de 45 em diante, não são autores do século... Até vai aparecer gente do século XXI, tá? Mas são autores contemporâneos e... por último, as considerações finais, ok? Então a gente vai dar essa passadinha durante uma hora, vamos lá, vamos começar. Autores de 20 a 45, opa, eu pensei que ele só ia fazer isso, mas... muito bem. Então vamos lá, olha aqui. Eu chamei isso de as primeiras impressões, né? Aquele pessoal que viu a coisa crescer a partir da formação do Partido Fascista Italiano, e logo em seguida, com dois anos praticamente, a gente vai ter a marcha sobre Roma, né? E aí vai dar um susto muito grande nisso. A Letícia está perguntando se a Madeleine Albright, no livro Fascistas, afirma que Stalin era fascista. Pois é. Letícia, a gente vai falar da Madeleine Albright no final da 4ª parte, mas para te responder assim mais abertamente, o livro dela tem uma série de problemas conceituais. Ela coloca todo mundo como fascista. Ela coloca o Maduro, o Duterte, o Trump. Para ela, todo mundo, e a gente vai ver isso, todo mundo é fascista. E a gente tem que tomar um certo cuidado com isso, né? Aos poucos vocês vão ver isso durante o curso. Às vezes as pessoas me perguntam, o regime militar era fascista, Fernando? Não, não era. Há autoritarismos de diversas formas, de diversas estirpes, diversas vertentes políticas, mas não são necessariamente fascistas. Tá? O fascismo ele tem uma característica própria, ou algumas características que a gente pode delimitar. Então, infelizmente, quando a Madeleine Albright lançou esse livro, eu fui no lançamento porque eu estava nos Estados Unidos, o pai dela foi o formador da universidade que eu fiz o pós-doutorado lá,
e ela foi lá na universidade, a Joseph Corbel, em Denver, e ela foi lá na universidade lançar o livro e eu estive lá assistindo, entendeu? E aí ela comete alguns erros que o próprio pai tinha cometido também na avaliação, e é um livro muito mais político do que necessariamente científico. Mas a gente vai falar dele já já, tá? Então, essas primeiras impressões, ou seja, os primeiros indivíduos que passaram a sofrer essa questão do fascismo de imediato, né? Então, quem são esses caras? Os primeiros pensadores no calor do momento. Eu selecionei 4 pessoas aqui que são, no meu entendimento, os melhores. No caso, o primeiro, o Palmiro Togliatti, este senhor aqui, ele era membro do Partido Comunista na época e ele é chamado imediatamente para dar alguns cursos sobre o fascismo, para explicar para as pessoas na União Soviética e em diversos outros lugares na Europa o que estava acontecendo na Itália. Então, as primeiras impressões no campo, assim, aquela coisa que apareceu de forma imediata, é do Palmiro Togliatti. Tá? Depois da década de 30, ele vai, né, estudando um pouco mais. Eu vou apresentar para vocês o argumento que ele faz logo de início. A coisa apareceu, ele olhou e disse, olha, aí tal situação. Mas depois ele dá uma revisada, mas não se afasta muito da matriz de pensamento marxista. Tá? A Clara Zetkin, esta senhora que para mim é uma das pessoas que melhor compreendeu o fascismo naquele momento. Tá? A gente vai falar um pouquinho dela também. Ela tem... as pessoas às vezes perguntam para mim assim, mas eu não estou vendo o Trotsky aí, Fernando. O Trotsky pegou uma imensa quantidade da visão, dos conceitos que a Clara tinha lançado antes num livro, e depois ele lançou e o livro dele ficou famoso, e o livro da Clara Zetkin é meio que desconhecido. Mas está tudo o que o Trotsky dizia e disse sobre o fascismo, a Clara disse antes, estava lá, então eu dou voz a quem primeiro se manifestou. Uma terceira pessoa é o Antônio Gramsci, que para mim é o melhor dos 3 a perceber esse fascismo ali no meio. O Gramsci foi o primeiro que olhou e viu que não era uma questão pura e simplesmente política, não era uma questão pura e simplesmente institucional, não era necessariamente só uma luta de classes, que havia alguma questão de fundo e que ele precisava trazer. E o Gramsci vai trazer toda a questão cultural à tona e é o primeiro cara a pensar no fascismo não somente como um fenômeno de origem originado numa luta de classes, especificamente economicista ou econômico, em função das discussões sobre os recursos econômicos. O Gramsci vai dizer, olha, tem coisa aqui. E tem coisa que a gente tem que olhar com calma, porque vai acabar explicando por que na Itália aconteceu, e na França, por exemplo, que teve um movimento fascista no início muito forte, ele não vingou, né? Por que na Inglaterra não vingou, e por que vingou na Alemanha. Então, o Gramsci vai ser um dos caras que vai olhar isso com mais cuidado. E o quarto cara, não podia faltar aqui, é o próprio Benito Mussolini, tá? Que vai escrever um artigo na Enciclopédia Italiana. Algumas pessoas hoje dizem que não foi só ele que escreveu, mas o Gentili também, o Giovanni Gentili, que era um dos filósofos na época que apoiaram o fascismo, e que esse artigo que eu vou mencionar aqui, ele escreveu a 4 mãos, mas de qualquer forma é importante a gente ver o que o indivíduo que pensou inicialmente a respeito dessa questão do fascismo, qual era o argumento que ele trazia, né? O termo fascismo vem do termo italiano fatio, e aí o Benito Mussolini chamou o movimento dele de Fatio del Combattimento. Fatio era um machadinho. Na realidade, ela não servia efetivamente para cortar coisas, era um símbolo romano de poder que os magistrados, na maioria das vezes, utilizavam. Tá? Então, o Mussolini vai se reportar a esse termo, e a ideia do Fatio era exatamente, são uma série de feixes alinhados e amarrados no sentido de que esses feixes todos conseguem dar uma consistência para aquela arma, e o Benito Mussolini vai tomar essa simbologia romana e colocar para o seu movimento. A ideia é exatamente essa, né? Um coletivo que funciona como uma grande arma na sociedade atual. Então, olha só, o argumento do Togliatti está ali, ó, ele vai lançar no Corso sugli Avversari,
vocês podem encontrar esse livro aí, quem falar em italiano está tranquilo, né? O livro é de 35, mas o argumento é anterior, é da década de 20. O Palmiro Togliatti via o fascismo como uma disputa interimperialista. É uma disputa entre os países capitalistas e imperialistas todos. De um lado a Alemanha, de outro lado os Estados Unidos, a Inglaterra e por aí vai. Então, essa interpretação simples e basal, assim, olha, é uma questão das burguesias e dos países imperialistas lutando. Nós não temos que nos meter com isso. Ela foi, de alguma forma, bastante danosa às respostas iniciais que foram dadas aos movimentos fascistas, porque se acreditou que talvez a contenção do fascismo não fosse necessariamente benéfica à esquerda nesse momento, porque afinal de contas, se eles vão lutar entre eles, que deixem que se matem, né? E aí, nesse sentido, nós vamos ver que tá passando um caminhão aqui agora, tomara que vocês não estejam ouvindo, mas para mim tá grande. Essa questão toda do anti-imperialismo acabou amortecendo as respostas que a esquerda deveria fazer naquele momento. Mas é a primeira visão. Né? A primeira visão são movimentos de uma burguesia imperialista de caráter nacional, mas que aspiram posições internacionais e elas vão disputar entre elas a hegemonia do capitalismo. Nós temos que simplesmente tentar sobreviver nesses países, mas isso não vai necessariamente afetar essa posição. Bom, depois do argumento do Togliatti, eu acho mais importante o argumento da Clara Zetkin. A Clara Zetkin é a primeira que vai dizer, olha, o fascismo é um movimento de massas. Porque até então, a gente no Brasil cai muito com isso, né? Cai muito nesse erro. Até então, o fascismo era um movimento da burguesia. E a Clara Zetkin vai chegar e vai dizer, olha, não, é um movimento de massas. E quando ela fala em movimento de massas, eu quero que vocês tenham um pouco de cuidado aqui, porque quando ela diz isso, ela dá a primeira volta no argumento marxista, porque o Marx vai entender a ideologia para o Marx é sempre alguma coisa perversa, alguma coisa que esconde a realidade, né? A ideologia ela tem essa função de esconder a realidade das pessoas, é como se fosse um pano que cobre o mundo. Então a ideologia é sempre perversa para o Marx. E a Clara Zetkin vai dizer, olha, não, quando ela fala movimento de massas, ela não está dizendo que não há ideologia ali, o que ela está dizendo é que essas massas não necessariamente estão sendo enganadas. Isso é muito importante, foi a primeira sacada dela. Não necessariamente os fascistas estão sendo enganados. Saiu há um tempo atrás, quando nós estávamos nesse processo de discussão, um texto que viralizou na internet, dizendo a sua tia não é fascista, né? Ela foi enganada, e a Clara Zetkin vai dizer, olha, não é bem por aí, né? Existem coisas que a gente não pode simplesmente dizer que foi um engano, ou por que esse engano proliferou tão fortemente em algumas sociedades, em alguns indivíduos, e não engana os outros. Será que é uma questão de inteligência e burrice? Não, não é. Será que é uma questão de matriz cultural? Será que é uma questão de matriz sociológica? A gente vai ver isso ao longo dos argumentos. Mas ela é a primeira que tem essa sacada. Tá? Depois dela entra o argumento do Gramsci. Aí sim, aí o Gramsci pega isso. Esse artigo especificamente, Forze Elementari, é um artigo que aparece no jornal que o Gramsci tinha, L'Ordine Nuovo, e esse artigo é fantástico. O Gramsci ele toca na ferida de uma forma em que poucas pessoas, mesmo depois do Gramsci, acabaram fazendo esse tipo de verificação. O Gramsci ele vai dizer, olha, o fascismo ele é fruto de uma profunda decomposição da sociedade. Olha que interessante. Então, o Gramsci vai dizer, para acontecer fascismo tem que existir duas coisas antes: capitalismo e democracia. Sem capitalismo e democracia não tem fascismo. E o que acontece é uma decomposição da sociedade frente a esses valores. E a partir daí o surgimento de um movimento, então, que o Gramsci vai chamar de elementar, ou seja, no sentido de que essas forças elas vêm de baixo para cima mesmo, elas aparecem nesse sentido, elas causam esse torpor e causam essa paixão. Porque era o que o Gramsci tentava explicar. Como isso foi tão rápido, como essa reação conseguiu acontecer de forma tão rápida. Até porque o Gramsci e outros partícipes de partidos de esquerda naquela época lutavam arduamente para construir movimentos que tivessem algum tipo de entrada, tal qual o fascismo tinha demonstrado de forma muito rápida. Então aqui também tem aquela questão da crítica, da autocrítica, né? Então, pô, vem cá, nós estamos lutando há um tempão para botar na cabeça dessa galera o que é consciência de classe, como é que funciona, e não conseguimos. E de repente esses caras vêm, isso aqui parece em ebulição, e os caras tomam o poder que nós estamos tentando há 10, 15, 20 anos aqui, não conseguimos.
Então, o Gramsci vai olhar isso e vai dizer, olha, é uma força elementar, uma decomposição na sociedade que atinge determinados tipos de indivíduos que têm uma base cultural já predisposta a isso. Nesse artigo, o Gramsci vai dizer uma coisa muito interessante. Ele vai dizer, olha, o fascismo vinga na Itália por quê? Porque na Itália nós, historicamente, achamos que é uma coisa normal colocar-se máscara nos trabalhadores que estão colhendo uvas para evitar que esse trabalhador coma uvas, percebe? Ele está dizendo, olha, a Itália é suscetível porque nós achamos normal que os pais espanquem os seus filhos como forma de educação na Itália. E aí o Gramsci vai elencar uma série de fatores culturais na Itália e explicar por que esses fatores culturais conseguem ser organizados e, a partir daí, essa espiral surgia um sistema socioeconômico que procura gerir uma ideia de política com tamanha violência. Né? E o interessante é que, se você buscar esse artigo e for dar uma lida nele, você vai ver que a parte que ele descreve a Itália cabe direitinho para um país que eu não vou mencionar os nomes aqui para a gente não ficar, né, chovendo no molhado, ok? Mas e aí, o que o Mussolini, o que o Mussolini falou? Isso aí é só para tontear vocês, entendeu? Se você está olhando isso no celular, agora você deu uma tonteada legal. E o pessoal me disse isso também, Fernando, faz isso para a gente ver se o pessoal tem algum problema de epilepsia e tal, né? Se tiver, nesse vai e vem, foi. Então, bota aí né, dizendo que está todo mundo bem, ninguém morreu, nem nada, com essas indas e vindas. Bom, o Mussolini vai escrever, como vocês estão vendo ali, La Dottrina del Fascismo, isso aí sai em 1932, tá? E ali ele vai explicar exatamente o que ele via, como ele via o fascismo, tá? E a primeira coisa que ele coloca interessante é que ele diz que o fascismo é revolução. Revolução. Aqui tem dois sentidos que eu quero que vocês entendam. O primeiro sentido é o sentido de combate que o fascismo faz o tempo todo pelas identidades, pelas simbologias, pela linguagem. Então, roubar dos movimentos de esquerda naquele momento a ideia de revolução é essencial. Tá? Então, isso é o primeiro ponto que você deve entender. Mas, para além da ferramenta de disputa de sentidos, a ideia de revolução é uma ideia que o Mussolini estabelece a todo momento, porque o sentido é que o fascismo deve transformar toda a sociedade italiana naquele momento. E aí ele se coloca, o fascismo, o Mussolini vai dizer que o movimento fascista, ele se opõe ao comunismo e se opõe ao liberalismo. E ele cria, o próprio Mussolini, vai a partir daí dizer que eles são uma terceira via. Né? A terceira via fascista, ou seja, eles se opõem aos dois movimentos, e a partir daí eles começam a construir um Estado que tem determinadas características e que eles até podem gostar das características de um ou outro. Por exemplo, o Mussolini achava extremamente interessante a forma de organizar, de arregimentar os seus apoiadores que a esquerda fazia. Assim como também achava maravilhosamente, achava de uma importância excepcional a manutenção da propriedade privada, os capitalistas, né? Então, ele vai buscar partes nesses dois grandes modos na época de coordenar as sociedades e as economias para construir a ideia de fascismo dele. Aí tu vai dizer para mim assim, mas Fernando, e o Hitler? Olha só, gente. Não há comparação entre as construções teóricas do Mussolini e do Hitler. Para a gente ficar assim, eu não estou dizendo que um é menos monstro que o outro, os dois são monstruosos, mas o Hitler era muito mais tosco. E acho que por ele ser muito mais tosco, ele era muito mais, acabou gerando sistemas muito mais violentos, né? O Mussolini, ele tinha um elan, uma posição, ele lia muito, era um cara que tinha uma verve para leitura muito grande, uma verve para discursos. Então, assim, não dá para comparar a construção teórica do Mussolini, as entrevistas do Mussolini com as do Hitler, tá? Então, por isso que eu resolvi pegar o Mussolini especificamente aqui. Ok? Então vamos lá, depois desses primeiros escritos, dessas primeiras impressões, qual foi a crítica que os historiadores fizeram a essas primeiras posições? As críticas são basicamente essas quatro. Então, inicialmente, fascismo se restringe a uma matriz de interpretação do mundo através da luta de classes, é isso que a gente está dizendo. Só se pode falar em fascismo a partir do conceito de luta de classes. Essa é a única forma de interpretar o mundo? E a gente vai ver que essa crítica foi muito forte, né?
porque a partir daí surgiram uma série de interpretações. Na época já tinha algumas interpretações que não eram marxistas e que também têm seu peso nesse processo. E aí a segunda pergunta, decorrente da primeira, é: bom, se é uma questão de luta de classes, como é que eu explico a participação imensa de trabalhadores e sindicalistas no movimento fascista? Então, a esquerda não fez um bom trabalho. Esse argumento apareceu no Brasil também, né? Dizendo assim, nós não ensinamos as nossas populações, nós demos acesso a bens de consumo e não acesso a bens culturais, e por isso nós não formamos identidade de classe, estamos pagando preço. Essa é uma pergunta antiga que foi feita aqui, né? Para explicar por que sindicalistas e trabalhadores aderiram ao movimento fascista de forma tão grande, tão rápida. E a gente tem que tomar um pouco de cuidado, porque a resposta não é tão fácil assim como a gente está plantando, tá? E aí, assim, aconteceria fascismo sem capitalismo? Aí começam as disputas políticas, tá? Quer dizer, como assim? Só no capitalismo? Por quê? Quais são as características que o capitalismo tem que permitem o fascismo e que o socialismo não teria? Né? E aí, existe fascismo sem democracia? Né? Porque a gente viu que o fascismo, nas duas oportunidades, nas duas grandes oportunidades, e em diversas outras que a gente vai ver no restante da Europa ao longo do curso, ele acaba se valendo do sistema representativo democrático como verve, como posição inicial para assumir o poder. E aí, se não houvesse isso, haveria fascismo também? A gente vai ter que avaliar isso um pouquinho. Então, essas perguntas levaram a uma segunda onda de interpretadores no fascismo, que a gente vai ver aqui, que são as explicações não marxistas. Né? As explicações não marxistas, elas vão se concentrar em grande medida no pós-Segunda Guerra. Tem apenas uma, que é do início, que a gente já vai ver. Então, a ideia da Guerra Fria apareceu muito fortemente. E a ideia da Guerra Fria era dizer de forma muito clara que não necessariamente a matriz marxista era a única para interpretar o mundo. Portanto, os conceitos de mais-valia, luta de classes, imperialismo e tal, essas palavras tinham que ser evitadas. Inclusive porque se você as usasse, incorria num erro de subjetivismo, né? Você não era neutro, não era objetivo, você era um interpretador político e não um interpretador científico. Eu devo dizer para vocês que essas coisas hoje, no século XXI, estão totalmente afastadas, mas esse é o argumento que se usava na época. Então, uma série de indivíduos passaram a pensar no fascismo sem usar a matriz específica do marxismo. Quem são esses caras? Então, vamos lá, olha, teve o surgimento da explicação psicológica, a explicação filosófica, e aí eu estou usando filosofia com um certo, né, vocês me permitem usar um jogo de palavras aqui que talvez não seja o mais correto, porque afinal de contas filosofia é uma coisa muito ampla, mas aqui a filosofia vem em socorro nesses processos de interpretação. Depois, interpretações culturais e interpretações morais. Vamos lá, vamos ver cada uma delas? Olha só. O primeiro que a gente vai falar aqui é o Wilhelm Reich. O Reich vai escrever em 33 a Psicologia das Massas, onde ele vai claramente dizer que fascismo é desejo. Desejo e repressão como parte, como é do ferramental da psicologia. O jogo dessas duas grandes, né, essas duas grandes forças primais que nós temos internamente e que bolam uma lei, mas que moldam a nossa forma de agir no mundo. Né? Agora, uma sacada interessante que o Reich trouxe, que foi o primeiro a trazer isso, é que ele vai dizer o seguinte: olha, para a gente entender o fascismo, a gente tem que entender a interposição que existe entre os mundos público e privado. Porque até então o fascismo era um fenômeno entendido só como um fenômeno público, é um fenômeno político, é um fenômeno econômico, ou seja, o fascismo é da porta da minha casa para fora. E o Reich vai ser o primeiro cara a dizer: não, só um pouquinho. Da porta da casa para dentro, também no teu mundo privado, dá para perceber se as pessoas são fascistas ou não. Né? E aí o Reich vai chegar e vai dizer: olha, uma das características que nós vemos nessas massas que vão apoiar o fascismo é que elas não conseguem perceber que percepção e realidade, como está escrito aqui para vocês, são coisas diferentes. E o Reich vai dizer: a grande sacada inicial do fascismo é afirmar que percepção é igual à realidade. Porque quando você afirma isso, você empodera o indivíduo que percebe. E esse indivíduo que percebe empoderado, ele se torna um agente político. Né? E aí você tem uma massa imensa de grande que bate no peito e diz: não, eu vou fazer. Eu vou fazer porque eu posso. Esse processo de empoderamento, diz o Reich, é um processo de empoderamento individual, psicológico, que acontece lá dentro das casas. Ele é o primeiro cara a ter essa ideia. É fantástico, fantástico. Né? E ele vai, a partir daí, linkar a psicologia das massas com uma família autoritária e o processo de repressão psicológica que acontece lá embaixo. Tá?
É muito interessante essa forma de analisar, e é a primeira vez que isso vai aparecendo. Percebe que a gente está compondo um quadro que vai aos pouquinhos ficando mais denso com relação a essas interpretações? Vamos lá, vamos adiante. A filosofia daí vem em socorro. A grande virada, né, da interpretação, para mim, essa aqui é a sacada mais genial deles. Eu não gosto desse livro da Hannah Arendt. O livro Das Origens do Totalitarismo é um livro complicado. Mas a sacada da Hannah Arendt é muito grande. A Hannah Arendt vai chegar e vai olhar para isso e vai dizer, olha, a pergunta dela era como se podia fazer tudo o que se fez no regime nazista e aqueles indivíduos não reagirem enquanto seres humanos. Né? Porque os campos de concentração são assim, a abominação humana que jamais teria se pensado. E aí ela começa a raciocinar sobre isso, e ela cria essa expressão que ficou conhecida como a banalização do mal. O que é e que recentemente, inclusive, apareceu mal utilizado aí na fala de uma jornalista e tal, mas o que é a banalização do mal? É o processo de desumanização do outro. E aí a Hannah Arendt entra num ponto que depois foi utilizado muito fortemente pelas pessoas que defendem os direitos humanos. A Hannah Arendt vai dizer o seguinte, quando você passa a não ver mais problema em causar o mal ao outro, você já está com o pé no fascismo. Então, quando aquele policial está na rua e ele dá-lhe uma pancada numa criança, ou num jovem, ou numa mulher, ou mesmo num indivíduo qualquer, um homem que está ali sem necessidade, quando ele está abusando do seu poder e causando mal ao outro, ele já está nesse processo. Né? Isso era a essência do processo de desumanização, porque você começa nisso, nas primeiras coisas. Né? Eu vou espancar o indivíduo pobre, o indivíduo negro, eu vou bater no homossexual, porque afinal de contas eles não são nem humanos. E esse processo de desumanização, se você colocar ele à luz de uma escala, você vai ver que a nossa sociedade vive isso até hoje. Nós colocamos as pessoas numa escala de humanos. Os brancos, anglófonos, ricos, estão na parte mais acima. E, obviamente, as populações negras, africanas, mais pobres e as mulheres estão lá no último, lá embaixo. E se você parar para pensar, toda a nossa sociedade pode ser colocada numa escala de humanização. E era isso que a Hannah Arendt denunciava nesse momento. Porque para exercer o mal, para fazer as coisas que os fascistas fazem, é preciso primeiro retirar das pessoas esse sentimento, que é um sentimento humano, que depois, num segundo livro, que vai ser muito mais abrangente, que é o livro A Condição Humana, da Hannah Arendt, ela vai aprimorar isso, ela vai dizer o que é ser humano. Né? E uma das coisas que ela traz nisso, e que era necessário para a consolidação do fascismo, é que o fascismo ele não é racional, mas ele não é racional por quê? Na visão da Hannah Arendt, racionalidade é ter consciência das consequências dos seus atos. Olha a fantástica argumentação dela. Racionalidade não é lógica, não é conhecimento, não é relação de causa e efeito. Não, é ter consciência das consequências dos seus atos. E o que ela vai dizer é que o fascismo retira das pessoas a consciência dessa relação. Quer dizer, a criatura pode ir lá para frente e espancar um médico que está protestando, porque afinal de contas ela não tem a mínima ideia de que esse cara pode ali adiante ser uma criatura que vai ser necessária para salvar a vida dele, ou de um filho, ou de uma mãe. Ou seja, apaga-se a percepção de que há consequências sobre as nossas ações. Essa ideia da Hannah Arendt, para mim, é a melhor sacada do fascismo que tem. Ela não é a melhor explicadora do fascismo, mas ela é aquela que tem uma ideia mais fechadinha. Vamos lá, de novo. Tonteou, voltou. Depois nós temos aqui o George Mosse, tá? Que vai escrever o livro ali A Crise da Ideologia Germânica e as Origens Intelectuais do Terceiro Reich, em 64, e ele vai chamar atenção para duas coisas importantes. Ele vai dizer assim, por que acontece em alguns países e outros não? Tá? E ele vai dizer, olha, acontece essencialmente porque há necessariamente a institucionalização da ideologia. A primeira coisa que o fascismo faz é institucionalizar aquilo que eles, inclusive, negam que sejam, que é a ideologia fascista. E então eles tomam conta das máquinas de Estado. Quando ele começa a tomar conta da máquina de Estado, ele vai direto no processo da educação. Porque é a educação que interessa. Porque aí você passa a institucionalizar um tipo de pensamento. Você institucionaliza mais adiante o sistema jurídico. Você mais adiante institucionaliza todas as instituições que acabam cuidando das pessoas. O Mussolini, por exemplo, criou um projeto chamado Dopo Lavoro, que era, depois de terminar o trabalho das pessoas, as pessoas não iam para casa, para o seu mundo privado. As pessoas tinham uma série de atividades, desde atividades culturais até... Enfim, o tempo era
era preenchido de forma que a ideologia fascista viesse envolta nas pessoas, que estivesse o tempo todo à disposição através de símbolos, de verificações, de aulas, de imagens, de sons, de tudo que você possa imaginar. Né? E aí o Mossi vai chegar e vai dizer, o Mossi é um interpretador cultural, é um historiador da cultura, tá? E ele vai dizer, ele vai olhar lá para a Alemanha do século XIX e vai tentar ver por que a Alemanha tinha determinados tipos de pensamento que permitiram o florescimento de um sistema daquele jeito, né? E ele vai chegar e vai dizer, olha, desde o século XIX, nós entregamos para os fascistas as ferramentas que eles precisavam. Nós construímos uma ideia que não existe, que é a ideia de pátria. E quando nós construímos a ideia de pátria, veja, pátria não é população, pátria não é povo. Pátria é uma mescla estranha entre uma simbologia nacionalista, cuja a definição se dá somente pelos detentores de poder, com uma série de seguidores que de repente passam a se entender partícipes daquilo. É uma amálgama que tem uma potência muito grande e que faz, por exemplo, com que um militar chore quando hasteia uma bandeira, chore quando está ouvindo um hino, mas não sinta absolutamente nada quando ele vê uma pessoa do país dele passando fome na rua. Por quê? Né? Porque a pátria, essa construção que vai dar origem à ideia, né, que vai ter origem na ideia de pai, na ideia, né, de pater, ou seja, aquele que conduz, aquele que garante, aquele que protege. Então essa pátria, ela tem essa dupla significação, ela acolhe e ela é acolhida. Né? Ela te exige participação, mas ao mesmo tempo ela te protege, ela te identifica. E esse processo de vai e vem, em termos culturais, é impressionantemente forte em todo o século XX. O Mossi vai delimitar isso na Alemanha lá no século XIX, vai dizer, olha, em função disso, vai haver a construção de um nacionalismo antirracional. Ou seja, a letra tá errada, racionalismo, inclusive, agora que eu olhei. Mas é um nacionalismo antirracional, ou seja, o indivíduo acaba abrindo mão de si para fazer parte dessa pátria. E a partir daí, você tem a construção de uma força social que, no momento em que ela realmente aparece, ela é imparável, ela é indomesticável. Tá? Depois, nós temos esta figura, Renzo de Felice, que vai trabalhar ali o componente moral para vocês, né? E o Renzo de Felice escreve talvez a maior obra sobre Mussolini. Ninguém estudou o Hitler como se estudou Mussolini, essa é a verdade. E ninguém estudou Mussolini como Renzo de Felice, tá? Ele é o grande historiador sobre Mussolini. Ele escreve uma biografia do Mussolini de mais de 6.000 páginas, portanto ele conhecia tudo sobre Mussolini e ele vai interpretar o fascismo de uma forma um tanto quanto, não é estranha, mas é um tanto quanto diferente de tudo que os outros interpretaram. E por ele interpretar dessa forma diferente, muitas críticas surgiram a ele. Então ele é conhecido como um historiador que quase no pé do fascismo, entendeu? Ele vai fazer a seguinte diferença, ele vai dizer, olha, existe uma coisa que é o fascismo como movimento, como ideia, como ação, como organização social, e existe o fascismo como regime. O fascismo como regime é bruto, é ignorante, é ditatorial, é absurdo, é violento, aquela coisa toda que a gente conhece, e ele é um dos caras que vai denunciar todos esses crimes e demonstrar, não sei se denunciar a palavra certa, mas demonstrar todos esses crimes do Mussolini lá dentro. Mas ele não tem essa posição de crítica com relação ao fascismo como movimento. O fascismo como movimento, o Renzo de Felice pinta com cores bonitas, inclusive. Ele vai dizer que é uma revolução das expectativas de uma classe média que se vê comprimida entre um processo de enriquecimento capitalista muito grande e não aceita as reivindicações proletárias da parte mais embaixo. Né? E aí ela se nega a se adaptar às doutrinas de esquerda, se nega a fazer um processo de revolução, no sentido material da palavra, e também não aceita as posições de enriquecimento capitalistas. E o Renzo de Felice ele vai pintar isso com uma cara muito interessante. Ele vai dizer, olha, esse tipo de movimento não é de todo ruim e não necessariamente vai gerar sistemas de governo como o que aconteceu na Itália, que ele dizia que era uma forma de fascismo característica do Mussolini. Daí que eu usei esse termo mussolinismo, né? Então ele vai dizer, olha, aquilo lá é uma coisa dele próprio, o fascismo não necessariamente vai degenerar para aquilo lá. Né? E houve muita crítica nesse processo, houve crítica nessa questão da degeneração, quer dizer,
Como assim? Então pode haver determinadas ideias e essas ideias não serem colocadas em práticas, ou pode haver sistemas fascistas que evoluem da ideia de movimento para a ideia de um regime bom? Será que é assim? Será que é assim que funciona? Vamos ver, tem algumas perguntas ali, rapidinho. Mussolini montou um Frankenstein ideológico pegando pedaços. Isso, exatamente. Letícia, ele vai fazer isso, ele vai juntar o comunismo e o liberalismo de uma forma que nenhum dos dois, inclusive, gostou. Né? A unificação da Alemanha e da Itália foi o ponto de partida para o fascismo. Não necessariamente a unificação, mas se a gente for olhar os escritos do Mazzini, tem uma série de livros mostrando que os escritos do Mazzini e aquele processo de liberalismo radical que se instalou na Itália especificamente é uma origem direta do fascismo, no sentido direto que o fascismo se apropria daquela mitificação. O fascismo, especificamente do Mussolini, ele vai trabalhar com esses dois grandes pontos de representação da sua história. É a Roma antiga e depois o grande movimento de unificação, especialmente o Mazzini. O que leva até um certo ponto, porque é uma discussão muito séria se o Mazzini era ou não autoritário. Então tem historiadores que dizem que essa percepção é muito clara no Mazzini, que ele era autoritário e de liberal ele tinha muito pouco, e tem outros caras que defendem que não, que o Mazzini era uma pessoa liberal e que ele jamais convalidaria ou aceitaria ser colocado ao lado do fascismo. Mas dá para dizer sim que existe um pé lá no século XIX colocado, tá? Certinho? Vamos voltar para cá para nós continuarmos a nossa apresentação. Então são as quatro formas não marxistas de compreensão desse fascismo mais clássicas, tá? Depois nós vamos para os autores que eu chamei de contemporâneos. Vocês vão ver que tem autor aqui que vai começar em 44. Eu fiz uma linha de tempo para vocês, para a gente compreender as grandes ideias e como essa interpretação fascista vai sendo melhorada, vai sendo engordada, vai sendo alguns buracos nela vão sendo tapados, tá? O primeiro é 1944, um ano antes da guerra, e a figura é o Karl Polanyi, que no meu entendimento é o melhor explicador do fascismo até então. O Karl Polanyi vai dizer que o fascismo é uma espécie de religião política, né? Religião no sentido da construção mítica, da construção simbólica, emotiva, da negação da materialidade como essência da relação entre as pessoas, que era uma das características da disputa da filosofia do século XIX para o século XX, o materialismo e o idealismo. Então, isso vai fazer como se fosse uma religião, mas não há uma divindade. No lugar da divindade, coloca-se o quê? A pátria. Necessariamente a pátria. Em um segundo momento, o Estado. O Estado é entendido como um representante da pátria, um representante do algo maior. E no momento que você coloca, que você organiza isso, você tem um movimento fascista de forma muito abrangente e as pessoas que vão entrando se tornam seguidoras fiéis, no sentido exatamente religioso, fiéis. Elas vão fazer aquilo que os seus clérigos mandarem. Né? Agora, a grande sacada do Karl Polanyi vai ser lá na Grande Transformação, onde ele vai dizer claramente que o fascismo representa, em termos estruturais, uma ruptura definitiva entre capitalismo e democracia. E ele vai dizer assim, olha, num dado momento do desenvolvimento das forças produtivas e da economia nos países capitalistas, há a formação de uma consciência de classe nos grupos que são os mais alijados em termos de sociedade, de recursos econômicos, e esses caras, por mínimo que seja essa formação de identidade, desculpa, não é de identidade, essa formação de consciência, por mínimo que ela seja, ela acaba entregando uma ferramenta importante para essas pessoas, que é a democracia. Ou seja, eles acabam percebendo que a democracia pode servir para alterar as questões do mundo. E quando esses subalternos passam a olhar a democracia desse momento, o capitalismo, que até então, as forças produtivas, o grande capital, que até então se via a democracia liberal como uma forma de controle das massas, e quando essas massas se apoderam da democracia, ou seja, quando elas descobrem que podem votar em massa no fulano e eleger o fulano, a democracia passa a não ser mais interessante para esse grande capital. E aí esse grande capital vai usar a força da violência, a força do Estado contra a democracia. É o que exatamente nós vimos. Eu não vou falar. Eu prometi que não ia falar. Então eu não vou falar. A gente vai falar depois. Mas enfim, quando a gente começa a perceber essa explicação do Karl Polanyi, a gente... porra... Então não é necessariamente um movimento burguês, muito pelo contrário. O que nós temos aqui é uma tentativa da utilização de um movimento que tem bases culturais, bases sociológicas mais vastas, mas colocando ele no processo da luta de classes. Não necessariamente os indivíduos que estão se digladiando na rua são os indivíduos que estão representando as classes.
mas não são indivíduos que vêm dessas classes, mas eles estão representando alguém, né? Representando alguns interesses. E o Karl Polanyi, ele tem essa forma transparente de colocar isso. Eu acho que é o melhor argumento para explicar a questão do fascismo nesse momento. Ele não explica a totalidade do fascismo, mas ele acaba explicando como é que a coisa funciona. Aí tem a década de 50, tá? Nós temos aqui o Theodor Adorno, que vai criar lá a ideia de personalidade autoritária, e ele vai procurar explicar o fascismo através da relação com a psicologia, e ele vai criar a escala F, né, que é essa escala fascista, onde ele vai medir as pessoas através de uma série de entrevistas, vai medir o nível de antissemitismo, de conservadorismo, autoritarismo, tem uma série de características, eu não botei todas aqui, mas assim, cinismo, projeção, autodestruição, sexualidade, e ele vai construir uma escala e dizer, olha, existem indivíduos que são mais propensos ao fascismo e outros menos. O estudo é muito criticado, tá, pela metodologia que ele constrói, pela forma como ele busca os dados, tem muita crítica em relação a isso, mas a sacada do Adorno, que é a sacada do Hayek lá atrás, né, de pensar, olha, eu tenho que ver o nível do indivíduo, quer dizer, o fascismo ele existe, claro, no nível político, mas ele também existe no nível do indivíduo, e eu vou me atentar a isso nesse momento, ok? Um terceiro cara que vai organizar isso, ele não é muito falado, nem muito conhecido, mas daqui surgem grande parte dos argumentos contra os quais hoje nós temos que desfazer, porque é o Seymour Lipset, que é um cientista político famoso através da teoria da modernização, ou seja, a transformação das sociedades, né? E nesse livro Political Man, The Social Basis of Politics, ele vai defender que fascismo é uma forma de extremismo e que existe fascismo de direita, de esquerda e de centro, né? E ele vai dizer que toda vez que você tem um processo político de antagonismo mais exacerbado, nós podemos chamar aquilo ali de fascismo. O argumento dele é bastante fraco, tá? Mas algumas pessoas que falam em fascismo de esquerda ou falam no Lipset ou falam no Habermas, que infelizmente também foi outro que usou uma terminologia semelhante, tá? Então, assim, eu só citei ele, nem botei foto, não botei foto mesmo, você vai dizer, não botou foto, não, botei mesmo, né? Não tô aqui para ser neutros e objetivo, eu estou aqui para dizer para vocês os argumentos que eu acredito que sejam colocados, e aí o ano de 1969 dá origem a duas obras interessantíssimas. A primeira é do historiador alemão, Three Faces of Fascism, Ernest Noth, provavelmente ele escreveu em alemão, tá, gente? Mas eu não falo alemão, então não venha me pedir o título do livro em alemão, que eu já estou imaginando que a Letícia vai botar lá a pergunta de o título do livro em alemão, tá? O Ernest Noth vai trazer uma interpretação do fascismo muito interessante. Ele vai, depois de construir ele vai dizer que o fascismo tem três etapas. Existe o fascismo enquanto estrutura social, existe o fascismo enquanto estrutura individual, claro, mas existe o fascismo filosófico, que é esse ponto que ele se debate. Por isso que ele chama de Three Faces of Fascism. Ele vai dizer, olha, são três escalas que nós temos que avaliar. E essas três escalas não necessariamente elas implicam uma na outra. Elas podem haver, inclusive, elas podem construir, inclusive, percepções antagônicas que são aceitas no sistema simbólico, filosófico do fascismo. E essa terceira parte, essa terceira ideia do fascismo é a ideia que é mais importante para ele. Ele vai chegar e vai dizer, olha, o fascismo é, na realidade, resistência à transcendência. O que é transcendência para o Ernest Noth? O Ernest Noth diz que toda a estrutura social, a história, a sociologia, todo o objetivo, ele vai buscar lá no Kant e no Hegel essa ideia, ele vai dizer, olha, todo o objetivo é fazer com que o ser humano consiga compreender a sua posição no tempo, no espaço, no globo, na Terra, nas suas sociedades, enfim. Quando o ser humano entende a sua posição, nós temos esse estado de transcendência, ou seja, eu transcendo a minha posição material explicitamente e passo a compreender as coisas de uma forma mais aberta. E o fascismo seria, em grande medida, uma resistência a isso. É uma forma de claramente dizer que eles não querem saber. O fascismo tem essa vontade de não saber. Não interessa, não importa, eu não quero, eu quero essa questão mais pequena do dia a dia aqui mesmo, não me interessa essas questões maiores, e o Ernest Noth vai trazer essa ideia, por isso que explica o conservadorismo do fascismo, né? Quer dizer, não mudar, não fazer. Ele pinta uma imagem no livro dele muito interessante, é como se você estivesse lá na caverna do Platão, sabe o mito do Platão? As pessoas estão lá assistindo, né, vendo apenas
as sombras, né, e não consegue olhar para fora. Pois é, o Ernest Nolte vai dizer, olha, o fascismo é mais ou menos assim, como se você estivesse na caverna de Platão, e de repente atrás das pessoas que estão ali olhando as sombras, aparecesse o Steven Spielberg e começasse a projetar uma série de coisas naquela situação lá, fazendo parecer que realmente aquilo que ele está projetando é a realidade. E aquilo fecha tanto com a ideia de que aqueles indivíduos estão lá, que eles nem se preocupam em olhar para trás. Aliás, eles nem querem olhar para trás, eles nem querem ver o que está acontecendo, porque não interessa. Interessa é perceber o mundo aqui como esse indivíduo está me dizendo. Né? Se fosse escolher o Cláudio Celos pergunta, se fosse escolher uma única característica que melhor descreveria o que foi o fascismo, qual seria? Ah, meu amigo, aí tu me pegou. Eu não sei se consigo ter esse poder de síntese. Os marxistas vão dizer que é o anticomunismo, o pessoal da interpretação cultural vai falar nessa questão especificamente da resistência à mudança, o pessoal da psicanálise, da psicologia vai falar exatamente em desejo e repressão, né? E eu acho que o fascismo se compõe por uma série de características e é por isso que é tão complexo você delimitar ele num determinado momento na história específico, e alguns historiadores chamam de era fascista. Vai chegar e vai dizer, olha, de 20 a 45 nós temos uma era fascista, é uma coisa ampla que vai das artes, vai da estética, vai da política, vai à literatura, vai tudo, porque é um processo de compreensão do mundo. Tá? Depois, a Maria Antonieta pergunta, a Itália teve campos de concentração? Teve, tá? Teve, mas são, tipo assim, não atingiram, não chegaram nem perto a fazer o que efetivamente os alemães fizeram, mas existiam campos de concentração que eram utilizados para a prisão de determinados indivíduos, onde eles também tinham que trabalhar, aquela coisa toda, especialmente a partir de 33, tá? Que é quando o fascismo italiano se torna mais denso, mais racista, mais sectarista, enfim, a gente vai falar disso ao longo do curso, tá? Mas não chega nem perto do que foram as brutalidades alemãs, ok? Depois tem a segunda obra, aliás, em 69 tem a segunda obra extremamente importante, que não apareceu o nome do cara ali, eu esqueci de botar, anota aí, Roger Griffin é o nome deste senhor. Roger Griffin, que vai escrever um livro chamado The Nature of Fascism, e ele vai criar a ideia de que o fascismo funciona e é caracterizado, o Roger Griffin ele tem essa coragem, tá, gente? Ele vai chegar e vai dizer, olha, o fascismo é caracterizado, é característica do fascismo essa questão do mito palingenético. O que é o mito palingenético? É a recriação da nação de forma simbólica através da escolha dos passados que mais lhe convém. Então, o Mussolini vai escolher a Roma Antiga, né? O Hitler vai escolher o Segundo Reich, e cada um deles vai pensar dessas construções do passado o que lhe interessa. E isso refunda a nação, especialmente após períodos de crise, e pode ser crise econômica, pode ser crise política, mas quando há esse período de crise, há esse desmonte simbólico da nação, se recria essa nação através desse mito palingenético, ou seja, originário, inexistente, construído, óbvio, né? E que a partir daí nós temos a criação de um extremismo nacionalista como forma de segmentação social. Ou seja, eu vou usar a ideia de nação para dizer quais são os indivíduos que fazem parte e quais são os indivíduos que não fazem parte disso que nós estamos falando, que é pátria. Então, assim, vocês podem falar alemão, podem ser alemães, o teu avô pode ter sido, o teu bisavô pode ter sido, mas é o seguinte, o teu trisavô era judeu, e, portanto, você não faz parte, infelizmente, da Alemanha, você está fora, você vai para um campo de concentração. Eu estou dando um exemplo mais claro, mas isso aconteceu na Itália, e a Itália tinha uma diversidade imensa, mas aí entra a questão da simbologia, né? O Mussolini dizia isso, nós somos italianos de diversas áreas, mas nós todos pisamos em Roma. Quando você sai daqui do meu palácio, você está vendo Roma, a cidade eterna. Aqui foi o centro do mundo. E essa recriação mítica, ela tem um espaço e uma força de agregação muito grande. Até porque os diversos indivíduos que nunca se identificaram com absolutamente nada e que de algum momento, de alguma forma, não eram aceitos pelas comunidades, a partir do momento em que eles aceitam o mito palingenético, eles são colocados para dentro. Isso explica muito porque, por exemplo, que os negros, ou tem uma série de negros que passam a apoiar o fascismo. Né? Como é que pode esses caras, né, homossexuais, como é que esses caras votam em gente que está falando contra ele? Não, veja bem, no momento que ele aceita o fascismo, ele se diferenciou dos outros negros. Né? Ele é um negro civilizado. Eu aceito. Vocês não, vocês são brutos, vocês não querem trabalhar, vocês são vagabundos. E aí você tem o uso dessa questão da nação para separar os indivíduos na maior parte das vezes, tá? Estamos encerrando o nosso tempo, eu preciso de mais 10 minutinhos de vocês. Ó, 72,
sai um livro importante, que é o livro do Deleuze e Guattari. Também não botei o nome aí, só a cara dos indivíduos. Deleuze e Guattari. Deleuze é o careca, Guattari é o francês de cachecol, como todos os franceses, aliás, usam cachecol. O livro é Anti-Édipo, tá? Capitalismo e Esquizofrenia. Ele tem um outro livro também que tem um subtítulo Capitalismo e Esquizofrenia, que é o Mil Platôs, que também fala um pouquinho de fascismo, mas nesse livro Anti-Édipo ele vai trazer aqueles insights que o Hayek teve, que o Adorno teve, ele vai tornar isso mais adiante e vai criar a ideia de microfascismos. E aí eles vão chegar e vão dizer, olha, nós temos que tomar cuidado com o fascismo em nós mesmos. Porque é sempre bom a gente apontar o fascismo nos outros, né? Ah, essa interpretação não é legal, isso que você fez. Mas quando você olha para dentro de você, ele vai dizer, olha, aqui também há sementes desse fascismo. Né? E nós temos que tomar um pouco de cuidado com essas sementes nesse momento, porque há esses microfascismos, essas características psicoanalíticas que existem lá no processo da psicologia, que nos aproximam ou não desse limiar de brutalidade sociopolítica que vai ser o fascismo. Né? E através dessa análise com a psicanálise, o Deleuze e o Guattari vão defender o surgimento da proposta fascista. Então é como se cada um de nós tivesse ali, eu lembro muito quando a gente lê o Anti-Édipo do Deleuze e Guattari, me vem à cabeça aquele personagem da década de 80, o Gremlin. Lembra? Agora eu vou denunciar a minha idade aqui, provavelmente tem uma que está assistindo o curso, não sabe nem o que é Gremlin. Pô, tu olha lá na internet e vê isso. O Gremlin é aquele bichinho fofurinho, queridinho, maravilhosinho, não sei o que. Só que ele tinha duas regras. Ele não podia molhar ele, se não me engano, e não podia alimentar depois da meia-noite. Se você alimentasse depois da meia-noite, ele virava um bicho. E é mais ou menos isso o que o Deleuze e o Guattari defendem a respeito do fascismo. E ele vai dizer, olha, em sociedades sãs, em que as instituições estão funcionando e que há controle sobre esses processos, há um nível de repressão sobre essa brutalidade, nós temos o controle dessas características fascistas. É mais ou menos o que a gente diz hoje, assim, os caras tinham vergonha antes de se dizer racista. No momento que as instituições somem, essa vergonha some e aí essa brutalidade aflora. Mas assim, essa brutalidade surge com a falta das instituições? Ela é uma coisa que é criada ali, ou é uma coisa que o indivíduo já tem e já traz? E essa característica, essa ideia que está lá no Hayek, que depois está no Adorno, e que agora vai ser finalizada no Guattari com essa noção de microfascismo. Né? E o Guattari vai dizer, olha, o fascismo convive muito bem em situações liberais. Porque, afinal de contas, o liberalismo vai dizer que existe uma esfera pública e uma esfera privada. Então as pessoas não precisam se envolver na esfera privada. E uma das coisas que o feminismo mais se debate nos dias de hoje. Né? Você vai lá pegar os números do feminismo, mas aqui poucas mulheres são agredidas. Claro, as mulheres são agredidas dentro de casa, nos seus sistemas privados, em que o Estado até ontem não tinha nem a menor intenção. Inclusive as mulheres iam lá denunciar e os delegados diziam, não, veja bem, você ama ele. Né? Há toda uma campanha hoje de dizer, olha, mete a colher sim, né? Por quê? Porque havia essa diferença entre público e privado, que é uma característica do liberalismo. E aí o Deleuze e o Guattari vai dizer, olha, quando você faz essa diferença, você não cria processos de repressão a esse tipo de comportamento lá na situação mais clássica, lá na situação mais perigosa, que é o sistema privado, no mundo privado das pessoas. E quando você não faz isso, você permite a existência de determinados, não a existência, mas o afloramento de determinadas características que, quando liberadas, vão provocar esse monstro que a gente está vendo. Então, são duas formas do termo repressão que o Deleuze e o Guattari usam. Uma é essa repressão de Estado e a segunda é a repressão psicológica, de novo naquela matriz psicológica de desejo e repressão que a gente viu no Hayek, que a gente vai ver no Adorno, e que vai trabalhar com a questão de sexualidade e vai explicar um pouquinho do porquê que os fascistas são tão indignados com relação à homossexualidade, tão agressivos com relação a tudo que se relaciona com o sexo. Tá? Vamos mais adiante. Depois disso tem um cara mais recente, 2004, um sociólogo alemão, Michel Mann, que vai trazer uma síntese interessante, embora eu ache que ela não é suficiente, mas assim, ele vai dizer, olha, a característica do fascismo são três. Um nacionalismo orgânico, e veja que ele traz a ideia de organicidade aqui, no sentido de que o fascismo entende que a sociedade funciona como um corpo, e num corpo cada órgão tem a sua função. E os órgãos não podem decidir fazer a função dos outros, quer dizer, você não pode querer, né, que o rabo fale, tome a posição do cérebro, embora alguns indivíduos façam isso constantemente. Mas essa questão orgânica, ou seja, cada elemento tem a sua posição, cada posição tem o seu espaço, a sua função, e deve conhecer a sua função e exercer bem a sua função. Essa percepção, que é uma percepção sociológica lá atrás, né, do Durkheim, inclusive, é a característica do fascismo.
Né? Por isso que o fascismo pode acomodar muito bem diversos estratos sociais. Quer dizer, ele pode ser racista e ao mesmo tempo achar que determinados negros, não, veja bem, esses negros são muito interessantes, eles estão fazendo o trabalho dele, estão trabalhando, é isso que tem que acontecer. A segunda característica é um estatismo, ou seja, a ideia de que a sociedade somente pode agir e se organizar por meio do Estado. E aí nega a existência, a possibilidade de existência de movimentos sociais contrários a essa percepção do Estado. Não existe mais isso. Então o fascismo vai dizer, olha, não, existe só o Estado, meu amigo. E se você não está trabalhando pelo Estado, pela pátria, pelas pessoas, você não é nada. Você é uma pessoa que está incomodando. E se você está incomodando, eu posso bater, matar e até botar em campo de concentração. E a terceira coisa que o Michel Mann bate muito fortemente é a criação desse paramilitarismo. Né? E ele vai dizer que isso é característica do fascismo. Ele vai chegar e vai dizer, olha, o fascismo constrói essas milícias armadas, que a partir daí passam através de uma série de características psicológicas que a gente viu nas outras interpretações, a agirem de forma desmesurada, a agirem de forma violenta contra aquilo que eles acreditam que não esteja correto nos processos de organização social e organização cognitiva do mundo, inclusive. E a partir daí você tem uma criação, uma geração de violência que não para nunca. Tá? Então, ele faz uma síntese interessante e traz essa questão do paramilitarismo, que para ele é uma característica essencial. Inclusive, ele vai dizer isso, sociedades em que não há esse paramilitarismo não são fascistas. Pode ter todas as outras características, mas não são fascistas. Tá? Uma das últimas obras, tem muita coisa escrita, mas assim, uma das últimas obras é a obra da Madeleine Albright, que sai ali, Fascismo é o Warning, e ela vai dizer que o fascismo é uma expressão contemporânea do mal que houve no século XX, mas ela vai usar aquela noção criada pelo Fareed Zakaria de iliberalismo, que é uma noção totalmente problemática, tá? É uma definição de alguma coisa pela sua negação. O Fareed Zakaria fez algum sucesso com isso, mas esse sucesso é um sucesso muito comercial. Na academia, a galera não gosta de usar essa percepção, porque é como se você definisse alguma coisa pela sua negação. Então, o que é o verde? Não, o verde não é o vermelho, não é o azul, não é o amarelo. Ok, tu pode passar o resto da vida dizendo o que ele não é e nunca dizer efetivamente o que ele é. Né? Então, quando você trabalha com essa percepção de iliberalismo, muita coisa entra nisso. Né? Você acaba escolhendo determinados tipos de características que você acha que são importantes, são essenciais. E é exatamente isso que o livro da Madeleine Albright vai fazer. Ele tem uma coisa só que ela se preocupa em nomear vários regimes que para ela são fascistas, e ela bota nesses regimes tanto o Maduro quanto o Trump, tanto o Duterte quanto o Putin. Então, assim, ela acaba expandindo demais o conceito de fascismo, mas a grande sacada dela é isso, é dizer que tudo que não é liberal, tudo que não é democracia capitalista de corte liberal, financeiro, do século XX que nós estamos vendo, é fascismo. O resto todo, se não é, está prone to, como se diz em inglês, né? Está quase chegando lá. Então essa é a última dessas interpretadoras mais recentes a respeito do fascismo, e eu acho que é a piorzinha de... Não, acho não. Indiscutivelmente, de todos eles, é a piorzinha, tá? Considerações finais, gente. Vamos lá. Então, o que a gente viu sobre o conceito de fascismo é que eu posso entender ele como um sistema político, posso, né? Lembra do Three Faces do fascismo, que o Ernest Nolte vai colocar. Eu posso entender de forma mais abrangente como um sistema de compreensão do mundo, e aí entra as definições sobre sociedade orgânica, as definições sobre estética, que eu até nem falei aqui, mas que o Benjamin, por exemplo, vai trazer muito fortemente, quer dizer, o mito, a posição, toda essa relação, né? Ele é entendido também como um fenômeno sociológico, um fenômeno que agrega, aglomera, tira legitimidade ou coloca legitimidade em determinados grupos de pessoas por determinadas razões. Essencialmente também pode ser entendido como um fenômeno psicológico, como uma era histórica. Então eu posso entender o fascismo de todas essas formas. E no momento que eu entendo de uma e nego as outras, eu acabo não vendo o fenômeno como ele evidentemente é. Tá? E aí é que, se eu tenho uma quantidade tão grande de definições assim, como é que eu vou, além disso, além de definir aquilo que já aconteceu, ainda falar em neofascismo? Quando eu falo em neofascismo, o que significa? Que
que eu estou revigorando aquelas ideias lá, tais quais elas estavam no passado, que há uma releitura. Se há uma releitura, é uma releitura em que sentido? No sistema político, no sistema de compreensão do mundo, no fenômeno sociológico, ou seja, são muitas variáveis para usar o termo neo, né? E muita gente boa, interessante, faz essa crítica, dizer, olha, é confuso você usar o termo neo, porque no fundo você está simplesmente rebatendo uma série de noções que ainda não estão sequer assentadas para o século XX, como se elas pudessem explicar o século XXI e com alguma capacidade de entender o que nós estamos vivendo. Então é uma crítica interessante, porque além de ser um conceito extremamente complexo, por isso que a gente chama o fascismo de um fenômeno complexo, ainda tem essa questão de, além da complexidade, ainda nós rebatemos para o tempo presente, para o século XXI, e aí tem um certo eco que não fecha muito bem com essas literaturas. O que a gente vai ver no curso, efetivamente, é cada uma dessas partes, como o sistema político, como é que ele é entendido, num sistema de compreensão do mundo, num fenômeno sociológico. Se você olhar lá, todas as aulas nós vamos trabalhar um desses pontos, e obviamente que nós vamos acabar trabalhando com alguns autores específicos que falam mais e se aprofundam mais em cada uma dessas posições. Daí eu acho que é importante a gente ter essa visão geral sobre o fascismo, para não ficar caindo especificamente numa interpretação pequenininha e acreditar que a nossa interpretação é certa o mundo e passar a crucificar pessoas, ou, ao contrário, passar a dizer que determinados sistemas políticos não tem problema nenhum, porque não são antidemocráticos, não vão ser contidos pelas instituições. A gente tem que ter uma visão um pouco mais cuidada com isso. Alguém pergunta, pergunta de Muscle in the Morning. Oh, hein? Que nome, hein? Excelente aula, professor. Qualquer semelhança com a nossa realidade é mera coincidência. Muscle in the Morning. Eu não vou falar sobre Brasil. Até se me perguntarem, mas porque eu tenho medo de ser preso também. Se me perguntarem, não sei o que está acontecendo no Brasil. Estou falando de uma situação longínqua, num passado distante, que talvez nunca mais venha a acontecer. E toda essa associação que vocês estão fazendo aí é meramente um rebate que vocês estão fazendo. Eu jamais falei de absolutamente ninguém. Gente, claro que a gente vai acabar tocando nesse ponto, mas vai ter aula específica para isso. Certo? Passamos 11 minutos do nosso tempo, eu peço mil desculpas por relação a isso. Alguém tem alguma pergunta a mais? Fale agora ou cale-se para sempre. Para sempre não, né? Sempre tem um espaço para comentar alguma coisa. Não? Vamos dar o último toque aqui e voltamos para a nossa parte inicial, a nossa apresentaçãozinha para vocês. Certo, gente? Então era isso que eu queria passar nessa primeira aula. Nos vemos na quinta-feira, no mesmo bate-horário, no mesmo bate-local, falando sobre as mesmas coisas. Espero que vocês não tenham aí, não enjoem da minha cara pelas próximas 11 aulas. Certinho? Um beijo para todo mundo, um grande abraço e até quinta.